Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão lindíssima de geometria plana, que é dessas questões pancada que eu peguei de alguma dessas Olimpíadas Internacionais. Eu não sei dizer exatamente qual é, mas com certeza é de alguma dessas Olimpíadas Internacionais, que pegam pesado assim nas interpretações e nos cálculos também. Eu tenho certeza que vocês que ficaram nesse vídeo vão curtir muito a resolução dela. Antes de começar para valer, eu peço a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância desse conteúdo e assim distribuir esse vídeo para mais pessoas, beleza? Ela é muito direta ao ponto, ela traz esse desenho de um quarto de círculo, que a gente chama de quadrante, e nele você tem inscrito um triângulo retângulo isósceles, esse ABC, ele tem esses catetos iguais, lógico que ele é um triângulo retângulo isósceles, e a questão quer saber simplesmente qual é a área achurada, essa área que eu pintei de verdinho, e a única informação numérica que essa questão traz é esse segmentozinho aqui do C pro cantinho aqui que vale 2. Não é nem um raio, é um pedacinho do raio que vale 2. E ela quer saber quanto é que essa área achurada só com essas informações. E aí você vai concordar comigo ó, que se você descobrir o raio, ó, porque a gente sabe que o AO vale R, né? E se eu pegar esse segmento OC, a gente sabe que vai ser quem? Vai ser R menos 2. E aí a gente sabe que aqui a gente pode fazer base vezes a altura sobre 2, né? E aí pegando base vezes a altura sobre 2, a gente vai ver que tendo R acabou. Se você já sabe qual é a resposta. A grande questão é como que a gente descobre esse R, né? Esse que é o grande lance dessa questão. Aqui, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é chamar de Azinho esse lado dos catetos, né? Esse cateto aqui vale A e A. Aí, obviamente, esse segmento AC, a hipotenusa vale A raiz de 2. Essa aqui é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E aí dá pra gente fazer várias coisas, mas o caminho que eu peguei para resolver essa questão, gente, foi incrível. Assim, é um caminho que é utilizando a chamada construção auxiliar. O que foi que eu fiz? Eu peguei esse quadrante e completei para ele se transformar num semicírculo, né? Quando ele se transforma num semicírculo, dá pra gente fazer muita coisa, muito mais simples, né? Aí tá aqui o desenho, é um desenho super bonitinho. É só por esse desenho bonitinho aqui já vale o seu like. Apertem o dedo aí com tudo no like, né? Para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas, né? Mas quando a gente faz isso, de completar o semicírculo, acontece algo fantástico, que é, como tem esse ângulo de 90 graus, quando a gente faz esse prolongamento do C até o ponto lá de baixo que eu chamei de D, vai ser um triângulo retângulo também. E aí, sendo um triângulo retângulo, dá pra gente fazer uma semelhança de triângulos incrível aqui, ó. Eu vou chamar esse ângulozinho bem aqui de alfa, aqui no A, e aí vai ter ângulos complementares, aqui embaixo vai ser beta. E aí o que que acontece? Quando a gente faz uma espécie de espelhamento, né, completando o semicírculo, aqui a gente vai ter triângulos que são semelhantes, aqui embaixo fica beta, e aí o ângulo lá de baixo vai ser alfa também, ó, porque ele não é tipo um espelho, ele sendo uma espécie de espelho, eu sei que com certeza aqui embaixo eu vou ter um alfa também. E aí o que, que você vai perceber? Que dá para fazer semelhanças de triângulos no triângulo ABD, que é o grandão, com o triângulo AOC, que é o menorzinho, ó, porque você tem o alfa, 90 e beta. E aí o outro você tem o alfa, 90 e esse ângulozinho bem aqui do A, ele é beta também. Então a gente vai fazer isso, ó, o triângulo AOC, ele é semelhante ao triângulo ABD. E aí é isso que a gente vai fazer. Eu vou pegar o ângulo oposto ao alfa e o oposto ao 90. Vou pegar o A ou C primeiro. O oposto ao alfa. R menos 2. E lembrando que aqui embaixo tem o R também. Já estou escrevendo aqui para ficar tudo completinho. O R menos 2, ele vai estar por de 90 graus, que é o A raiz de 2. Né? Acrescentar o A raiz de 2 aqui. É o A raiz de 2, que eu já tinha escrito antes, né, no comecinho. Aí quando eu pego o grandão, ó, o oposto ao alfa é o A, o cateto A. E o oposto ao de 90 graus é 2R. Você vê que o oposto ao de 90 graus é a hipotenusa, que é 2R. Aí aqui a gente vai fazer o produto cruzado, né? Mesmo pelos extremos. Quando a gente faz o produto cruzado, ele vai ficar 2R ao quadrado menos 2, menos 4R no caso, né? É igual a A ao quadrado raiz de 2. Essa aqui é uma das equações que a gente vai precisar, mas essa não é a única. A gente vai chamar essa aqui de equação número 1, certo? Essa aqui é a equação número 1. E aí a gente sabe que a gente pode utilizar o Pitágoras também, gente. Quando a gente utiliza o Pitágoras, a gente vai ter uma outra equação, ó. Quando a gente utiliza o Pitágoras no triângulo AOC, pegando aqui o triângulo AOC,
a gente vai ter o seguinte, a hipotenusa ao quadrado é a raiz de 2, então vai ficar 2a ao quadrado. É a soma dos quadrados dos catetos, ó, r ao quadrado mais r menos 2 ao quadrado. Aí que a gente desenvolve esse produto notável, né, vai ficar 2a ao quadrado é igual a r ao quadrado mais r ao quadrado menos 4r mais 4. Aí fica 2a ao quadrado é igual a 2r ao quadrado menos 4r mais 4. Aí que a gente pode dividir a equação inteira por 2, gente. Se a gente dividir toda a equação por 2, ela vai ficar mais enxuta. Ela vai ficar a ao quadrado é igual a r ao quadrado menos 2r mais 2. Eu vou chamar essa equação aqui de equação número 2. Ó, e vou fazer algo sensacional, que é uma substituição. Eu vou substituir 2 em 1. Dessa maneira eu vou encontrar uma equação de segundo grau para descobrir o R. Ó. Eu vou fazer isso, ó, 2 em 1. Quando eu substituo 2 em 1 vai ficar uma equação meio feinha, né? Vou tentar escrever aqui de forma que ainda fique visível. 2r ao quadrado menos 4r. Ele vai ficar o raiz de 2, que multiplica essa monstrenga aqui, ó, r ao quadrado menos 2r mais 2. Aí aqui, gente, vai aparecer uma equação do segundo grau que é super incomum, assim. Tenho certeza que poucos de vocês já se depararam com a equação do que vai aparecer agora, né? Quando a gente faz o produto distributivo ali, vai ficar raiz de 2r ao quadrado menos 2 raiz de 2r mais 2 raiz de 2. Aí essa é a equação horrorosa que vai aparecer, gente. Quando eu passo aqui, coloco cada um na sua posição, ó, vou passar a jogar para a esquerda. Fica 2 menos raiz de 2, parêntese, r ao quadrado. O termo do r ele vai ficar mais, né? Porque aí você vê tem o menos 2 raiz de 2, ele vai passar mais 2 raiz de 2, menos 4, no parêntese, vezes r. E o termo que está numérico é menos 2 raiz de 2 que eu passei para a esquerda. Essa aqui é uma equação de segundo grau completa. E aí a gente vai descobrir o delta, fazer o delta e o Bhaskara, né? Essas expressões horrorosas, cheias de raiz. Mas vocês vão ver que no final vai ficar bonitinho, gente. Apesar de aqui tá meio feio essas expressões, mas no final vai ficar bonitinho. Ó. B ao quadrado é 2 raiz de 2 menos 4 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 2 menos raiz de 2 vezes o C, que é menos 2 raiz de 2. A gente vai desenvolver essas contas enormes aqui, aí no final vocês vão ver que vai dar tudo certo. Então, primeiro, 2 raiz de 2 ao quadrado fica 8, menos 2, vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16, 16 raiz de 2, mais 4 ao quadrado, que é 16, menos, aí aqui ó, você vê que tem o menos com o menos, né? O menos com menos ele vai ficar mais. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, vou fazer logo o 4 vezes o 2 vezes o 2. O 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Ó. Então aqui vai ficar mais 16 raiz de 2. E aí o segundo termo, ele vai ficar menos com menos com menos. Vai ficar um sinal de menos. 4 vezes 2, 8. E o raiz 2 vezes raiz de 2 fica 2. E aí 8 vezes 2 fica 16. Ó, menos 16. É isso que a gente vai ter. Aí aqui a gente vê que vai dar para cortar ó, o menos, o mais 16 raiz de 2, né, com menos 16 raiz de 2 aqui. É isso que a gente vai poder cortar. A gente consegue cortar o menos 16 raiz de 2 com mais, o 16 raiz de 2, e a gente ainda consegue cortar esse mais 16 com menos 16. Ó. Mais 16 com menos 16 a gente consegue cortar também. Aí você vê que no final vai ficar só o 8. Ó. Você vê que apesar dos números serem feios, no final fica bonitinho. Ó. Raiz de delta vai ficar 2 raiz de 2. Ó. Você vê que é só assusta, né? Uma expressão que assusta, mas que quando você faz com calma, você faz tudo certinho. Ó. O raio vai ser o menos o B, né? Aí o menos o B é só você inverter. Quando você inverte, fica 4 menos 2 raiz de 2, mais ou menos, vou até botar um parêntese aqui para ficar mais organizadinho, mais ou menos 2 raiz de 2. Tudo isso dividido por 2 vezes o A, que é 2 menos raiz de 2. Aí que a gente vê claramente, ó, que se a gente se utilizar do negativo, ele fica negativo, gente, ó, porque 2 menos 4, 4 menos 4 raiz de 2 fica negativo. Então aqui a gente já pode com certeza dizer isso aqui, que o negativo não pode, né? Porque vai dar um número que vai dar menor do que zero. E como é que pode um lado ser menor do que zero? Não pode. Então a gente vai ficar com Rzão, ele vai ser 4
menos 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2 dividido por 2 vezes 2 menos raiz de 2. Aí olha que bacana, que a gente vai poder cortar, pessoal, o menos 2 raiz de 2 com mais 2 raiz de 2. E aí, como ele fica só o 4 em cima, ainda dá para simplificar o 4 com o 2, fica 2 em cima. Você vê que no final vai ficar uma expressão bem enxuta, né? Fica uma expressão muito tranquilinha. Ele vai ficar 2 que divide o 2 menos o raiz de 2. Aí aqui a gente vai fazer uma racionalização, né? A gente vai multiplicar por 2 mais raiz de 2 e dividir por 2 mais raiz de 2. Quando a gente faz isso, de multiplicar e dividir por 2 mais raiz de 2, a gente vai poder chegar na nossa resposta. Vai ficar R é igual a 2, que multiplica 2 mais raiz de 2. E aqui embaixo, a gente vai ficar com 2 ao quadrado, que é 4, menos 2, 2. E aí que a gente vai fazer mais um outro corte, que é o 2 com 2. E assim a gente chega finalmente no raio, gente. Depois de todos esses contarão, a gente chega na resposta. O raio que é 2 mais raiz de 2. Esse é o valor do raio, né? É muito bonita essa conta, né? Você vê que, apesar das contas serem feias, no final vai dar tudo certo. Aí pronto, a gente quer chegar agora na área achurada, né? A área achurada, eu vou botar aqui na figura, é só você fazer um meio de base vezes a altura. Ó. A base, você vê que a base é R menos 2 e a altura é R. Ó. Então é só você fazer o meio do R menos 2 vezes o R. A área achurada vai ser isso, um meio de R menos 2 que multiplica R. Aí aqui olha só como é legal. Ó. Se eu jogar esse 2 aqui para o lado esquerdo, você percebe que o R menos 2 é o próprio raiz de 2, né? Ele vai ficar 1 meio que multiplica a raiz de 2 e que multiplica o R, que é 2 mais raiz de 2. Aí aqui a gente fazendo esse produto, a gente vai chegar na resposta. O primeiro, ó, 2 raiz de 2 sobre 2 fica só o raiz de 2. E o segundo, ele vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2 fica 2. E 2 sobre 2, 1. Vai ficar raiz de 2 mais 1. E essa finalmente é a nossa resposta, gente. Então, depois de todo esse contará, foi uma página aqui quase toda. Essa é a nossa resposta. A Arachurara, que a questão queria, é raiz de 2 mais 1. Beleza? Espero que vocês tenham conseguido entender direitinho todo o passo a passo dela. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!